Olá, meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa de entrevistas Análise Direta, que é gravado aqui no estúdio da HIT TV em São Paulo e transmitido pelo canal HIT Notícias para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje do nosso programa é o design, as tendências de decoração do espaço interno. Um espaço que passou a ser mais valorizado durante essa pandemia, quando as pessoas ficaram mais em casa e começaram a ver essa necessidade de cuidar desse ambiente. Quem vai falar sobre esse assunto é uma especialista, aliás, uma artista renomada e designer, Elisa Mundet. Elisa, não é a primeira vez e eu agradeço mais uma vez a sua gentileza, o seu carinho com o nosso programa, participando mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, Kleber. Eu e a HIT, nós temos uma parceria de mais de 10 anos. Mais de 10 anos, mais né? de 10 anos. Eu vinha muito no programa Nossa, me fugiu o nome, da Kátia. Enfim, eu vinha no nosso programa, e Jaqueline, e era assim muito gostoso. E depois eu comecei a fazer entrevistas falando sobre pós-Milão, pós-Casa-Cor, Casa-Cor em si, então feiras e tendências na decoração. E essa parceria é tão forte que antes de conhecê-la pessoalmente eu já conhecia seu trabalho. Aliás, convivo com ele todos os dias. Para quem não sabe, né, vou olhar para aquela câmera aqui, esse belo cenário do programa Análise Direta foi tudo, inspiração, tudo projetado, tudo feito pela nossa querida artista plástica. Queria que você comentasse um pouquinho desses quadros belíssimos, desse cenário que você projetou, você elaborou. Então, na verdade, a HIT me pediu que fosse o azul a cor mais forte dentro do cenário. Então, nós fizemos, né, essa parede trabalhada, que na verdade parece até um papel de parede, né? Parece mesmo. Mas é uma técnica de pintura. Aqui atrás, esse quadro abstrato, grande, todo azul. Esse atrás de você, que são as folhagens, que é a grande tendência mundial. A mesmo? Biofilia. E esse ano esteve mais forte ainda a pintura em paredes. Nós, então, estamos na tendência, na última azul... palavra em design, decoração, nosso cenário reflete isso, né? E coincidiu também que esse ano a cor tendência era o azul. Então, nós ficamos assim, casados dentro da atualidade, Kleber. Muito legal. E eu agradeço particularmente, porque é um prazer conviver, trabalhar nesse cenário semanalmente. E esse cinza atrás de você, que é quase um off-white com a boisserie. Então, assim, tudo isso harmoniza muito bem, né? Te dá uma tranquilidade e é gostoso, né? Você falou em harmonizar. O legal disso, eu acho que o interessante é que muitas vezes as pessoas não entendem essa lógica, que é a lógica técnica da artista, no seu caso. Mas elas sentem isso. De alguma forma, tudo isso que você está falando, às vezes não é racionalizado, mas é sentido, é sensorial. É interiorizado. Interiorizado, boa essa palavra. Porque assim, você trabalha para o cliente, você faz o gosto para o cliente. Quando o cliente te dá a liberdade de você agir, melhor ainda. Mas assim, na maioria das vezes, na anamnese, a gente já estuda quais são as necessidades, quantas pessoas tem na família, qual é a profissão, como que é a rotina, para poder a decoração, o design, estar bem convicto com o que ele necessita, com o que ele goste. Aí existe esse casamento da decoração e da pessoa em si. Tem um lado também psicológico, intuitivo, que às vezes nem o próprio cliente sabe que precisa daquilo e você, pela sua sensibilidade, pelo seu feeling, descobre. Vamos por um exemplo, um executivo muito atarefado, que não para em casa, com os horários muito estreitos, e quando ele chega em casa ele precisa do repouso, daquele descanso. E aí você capta isso. Entra a iluminação, uma iluminação mais calma. Legal. As plantas, elas dão uma humanização na decoração, que é muito importante. Se a pessoa gosta de pet, né? Então tem todo esse lado afetivo também. As cores é outra coisa que mexe com o emocional, né? Cores mais tranquilas. Tanto é que as cores neutras são muito usadas na decoração por causa disso. Os cinzas, que nunca sairão de moda, e os tons neutros, hoje em dia tem muitos cinzas coloridos. Esses cinzas coloridos é uma das coisas mais lindas na decoração, porque eles ficam no tom sur tom. Então, você coloca um cinza, com cinza amarelado, com cinza terrosos, e isso dá um aconchego, dá uma paz.
E tem pessoas que gostam de um tom mais forte. Também, a maioria das cores ficaria, então, nos tons neutros, e aí você usa um elemento que é a cor mais forte. E você falando assim, dá para perceber a complexidade desse trabalho. Não é só pintar, não é só decorar, envolve muita coisa, porque o reflexo disso é qualidade de vida. Se você observar, um médico, que é uma das carreiras mais complexas, né, de responsabilidades, ele estuda o corpo humano. E ele vai tratar do corpo humano, mas de vários nichos dentro. O arquiteto, ele tem que saber da iluminação, da hidráulica, da arquitetura, de revestimentos. Então, também é muito complexo. E ainda entra esse setor, né, dessa interiorização que ele tem que sentir do cliente. Como que é o cliente, o que ele gosta. E agora, a sociedade hoje, ela dá o devido valor? Porque em um determinado momento isso era visto como uma coisa supérflua, um luxo até. Mas, na verdade, você deixa bem claro com esse trabalho que é qualidade de vida, que vai refletir no humor da pessoa, até em retomar, resgatar as próprias energias. E hoje a sociedade já tem essa visão de ser algo de primeira necessidade, esse trabalho? Sim, sim, sim. Está muito em alta o design, a arquitetura de interiores, muito em alta. Nós estamos tendo um boom, Kleber, um boom do design esse ano, com toda essa pandemia, que tem gente que reclama e só fala da pandemia. Mas essa pandemia, ela interiorizou cada pessoa. As pessoas que trabalharam, ninguém deixou de trabalhar. Certo? Todo mundo trabalhou em casa. E aí foi vendo as necessidades que tinham. Como eu estava te falando, muitas pessoas, mas assim, um número elevado, mudaram de sofás. Eles tiveram um olhar para a casa e eles começaram a arrumar suas casas. As plantas, como sempre estiveram presentes e cada vez mais se tornam presentes. Como eu te disse, os pets também é muito presente na vida do ser humano hoje em dia. E até, depois a gente comenta, mas nós criamos uma linha pet, um design autoral, né? O desenho é meu. Nós fizemos banco em forma de gato, tanto para a área externa quanto para a área interna, que ele serve como uma escultura, você coloca em qualquer local, qualquer espaço da sua casa, externo ou interno, porque nós temos os dois, né? E é uma escultura, é um banco e é um apoio. Então, assim, é maravilhoso. E, aliás, eles foram premiados, o gato e o cachorro, no Novos Talentos do Design Brasileiro no Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma alegria muito grande para nós. Eu falo para nós porque sou eu e meu sócio. Ah, que legal. E você falou uma coisa muito interessante. Toda crise também é uma oportunidade de reinventar, uma oportunidade... Porque é uma das características do ser humano é se adaptar a todas as situações. Que hoje em dia a palavra-chave é ressignificação, né? Correto, é a nova denominação para essa nossa capacidade. Exatamente. E agora, é muito interessante isso que você falou também, porque a pandemia foi esse fenômeno. Ela obrigou as pessoas a ficarem em casa e, de certa forma, as pessoas voltaram a atenção para aquele ambiente, que deveria ser o primeiro ambiente, mas que no dia a dia, na correria, acaba sendo um mero dormitório. Exato. Era um mero dormitório. E na pandemia ganhou valor de novo, né? Você tem visto isso, inclusive os números também da economia revelam isso. A procura por materiais de construção, por exemplo, aumentou muito. E como você tem sido isso para você na pandemia agora, se deparar com essa nova mentalidade? Então, na verdade, a pandemia, para mim, não existiu. Porque durante a pandemia eu tinha um quarto de bebê para fazer e eu não podia deixar a minha cliente grávida ir para nenhum lugar, óbvio, né? Então, assim, durante a pandemia eu fui para vários lugares com muita gente e fiz o quarto e ficou a coisa mais linda e é um prazer ter feito isso. Depois disso, nós fizemos a mostra Ressignifique. Não posso citar o nome, né, da empresa? Fique à vontade. Então, no Espaço Ortobon Arquitetura e Design, nós atravessamos a pandemia trabalhando. Foram 14 espaços com 20 profissionais, antes éramos em 25, e nós fizemos uma mostra maravilhosa. Então, assim, durante a pandemia... Nós não sentimos pandemia. São Paulo teve uma mostra virtual maravilhosa, que foi das Modernos e Eternos, que foi uma mostra virtual com 43 espaços na Casa Modernista, que fica ali na Rua Bahia, em Higienópolis, que é do Gregory Warchavik, que é a Casa Modernista. Então, ela foi feita, os 43 ambientes, 11 estados,
4 profissionais internacionais e foi uma mostra virtual. Nela, nós temos o João Mansur, que é e o Matheus Garcia, que são 2 amigos e arquitetos assim, hiper conceituados, que fizeram um espaço maravilhoso. Então, assim, é muito importante você ver as pessoas superando as crises e parar de mimimi e parar de reclamar. Muito legal isso que você está falando, muito legal. Então, assim, eu gosto Sem muito. coitadismo, né, também. Não é? Ficar só reclamando, imagina, foi um ano maravilhoso em que nós atravessamos. Existe um boom no design, Kleber, sensacional. Nós tivemos agora no final do ano, porque não pudemos ter no mês de maio a Casa Cor em containers. Então, está espalhado 19 containers por São Paulo, de arquitetos renomados e novos talentos brilhando em São Paulo, nos containers, que chama Janelas. Legal, eu quero pontuar algumas coisas disso tudo que você falou. Primeiro, para muitos artistas, a pandemia foi realmente crítica, já que museus, salas ficaram fechadas por causa das restrições, por causa das medidas até do próprio governo, dos governos. Mas para você, realmente, a pandemia não teve esse impacto na sua obra, no seu trabalho. Além do que, as pessoas, elas se interiorizaram. Então, elas trabalharam de dentro de casa, ninguém ficou parado. Elas trabalharam de dentro de casa, elas estiveram mais com seus filhos, ajudando em afazeres da escola, fazendo mais os afazeres da casa, porque tem que ser feito, não tem como. E elas tiveram esse olhar para casa. Então, assim, todas as pessoas continuaram trabalhando. Essas que foram impedidas de trabalhar, elas tiveram que se ressignificar. Tiveram que ressignificar a sua forma de pensar do mundo atual, porque tudo mudou. Legal. Que conversa agradável em alto nível. Sempre um prazer estar com você aqui, Elisa. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre as tendências. Você que também está se deparando com essa situação, ficando mais em casa, quer dar uma remodelada, mudar o ambiente, a Elisa vai dar algumas dicas para você. Portanto, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. E nós voltamos aqui no estúdio da RIT em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. E para esse programa chegar até você, ao trabalho de toda uma equipe. Afinal, aqui o trabalho é conjunto. E hoje eu queria ressaltar a nossa equipe que está trabalhando para que esse programa vá ao ar. Nas câmeras nós temos aqui o Marcos Irose hoje, o Rodrigo dos Anjos, na sonoplastia o William Amaral, sempre cuidando aqui da qualidade do som. Operador de microfones, o Vinícius de Barros, iluminação, Márcio Alves Mendonça e produção executiva, minha querida Fabiane Silveira. Não esquecendo também a direção de imagens, Adailson Oliveira. Mas, no meio de tanta gente, a convidada especial mais importante, é claro, está aqui do meu lado, artista plástica e designer Elisa Munde. Elisa, no primeiro bloco você estava falando dessa atividade intensa que está acontecendo, né? Que aconteceu para você durante a pandemia. Mas é importante a gente ressaltar, e eu quero deixar bem claro, porque a gente conversou com isso nos bastidores, que foi uma atividade intensa, porém com responsabilidade. Em todos esses eventos que você citou, além da preocupação artística, havia uma preocupação, um desafio de atender os protocolos de segurança médicos, né? Queria que você contasse, até vocês elaboraram estratégias novas para que essas exposições acontecessem dentro das indicações desses protocolos. Na verdade, nós trabalhamos durante a pandemia em lojas, em Ceasa, em Brás, em 25 de março, em shoppings, em todos os locais, sempre. Máscara, álcool em gel, tomando o máximo cuidado e sempre o distanciamento. Mas, assim, atravessamos, trabalhando. Mas um específico que eu queria que você comentasse, parece que foi no Rio de Janeiro, que vocês
deixaram vários ambientes, até com esse intuito mesmo de evitar aglomerações, onde as pessoas podiam evitar e garantir o distanciamento social. Como é que foi isso? Sim, sim. Na Morar Mais do Rio de Janeiro, que foi uma mostra que está acontecendo, uma mostra maravilhosa, todas essas... Existe uma máquina na entrada da mostra detectando a sua temperatura e se você está de máscara. Você acredita? Olha que legal. Você passa, se você esqueceu, porque a gente trabalhando, às vezes por 1 minuto tirava a máscara. Você não podia entrar porque tinha lá o detector. Usar máscara. Então, assim, os cuidados sempre foram maiores do que qualquer outro período da história, né? E essa mostra, como eu estava te falando, Morar Mais, é uma mostra assim, que reuniu muitos profissionais, muita pintura, que é a nossa grande tendência, que eu te falei, pinturas em paredes, nossos muros, grafite, pintura em todos os espaços e isso harmoniza, porque a pintura na parede, além dela ser quase que rápida e econômica, porque é um profissional indo lá e fazendo um trabalho que deixa o espaço completamente maravilhoso, ele também chega a ser econômico. É mesmo? Porque, vamos supor, não usaria o papel de parede, a boiserie, né? Entra a pintura, sendo assim a cereja do bolo. Essa, então, é uma das tendências. Agora a gente vai falar de tendências. Pintura em parede, então, é uma das coisas, uma das práticas que vem sendo mais requisitadas? É, uma forte tendência. Em Milão, do ano passado, nós tínhamos a biofilia, como eu te falei, né, que é esse amor à natureza, aos pássaros, peixes e etc. Grandes estampas, grandes formatos, que a gente chama de max formatos, né? Em papéis de parede, no revestimento, muito porcelanato já com a pintura inserida nele. Tinha um stand todo de fibra, com pintura por tudo onde você pudesse ver, e assim, em áreas molhadas, inclusive, e assim, funcional. Então, a pintura, ela está muito em alta, Kleber. Por falar em pintura, e as cores? Quais as cores que estão sendo mais requisitadas? Até eu diria, quais as cores da pandemia? Pois é, as cores da pandemia, os tons terrosos, porque eles são aconchegantes, eles, como essa fase de interiorização do ser humano, os tons terrosos, que são os tons da natureza. Né? Se você for ver, os tons que estão muito em alta são os tons da natureza, os azuis, os verdes, os terrosos, os cinzas, porque o cinza nada mais é do que a cor da madeira calcigenada, do carvão, as cinzas, as pedras, né, os minerais. Então, assim, os tons rosáceos também esteve muito em alta aqui na pandemia, que emite o quê? Os tons terrosos. Essa parte emotiva do ser humano, de se interiorizar, de olhar para o outro, de olhar para a natureza, de olhar para o ser humano, de olhar para a sua própria casa, para o planeta, a preocupação com a sustentabilidade, em usar materiais melhores para o próprio mundo. Então, os tons terrosos, os tons rosáceos e os cinzas, e teve uma cor que foi muito usada, que foi o terracota. Que o terracota nada mais é que a própria terra, né? É uma cor de terra. Então, esses tons foram muito usados nesse momento da pandemia. E para 1921, existe uma tendência do violáceo. Olha que interessante, é uma cor assim, muito difícil de se encontrar na decoração, mas é uma cor tendência para 2021. E continua, os terrosos, os cinzas, os off-white, o amarelo esse ano também teve muito em alta, e que para o ano que vem é a cor do citrino, das pedras. Então, para você ver como o ser humano volta para a natureza. A pedra turquesa, que é o nosso verde esmeralda, o citrino, que é o amarelo, que mais? Os tons do planeta, né, que são os azuis e os verdes, mas todas essas cores, elas bem pastéis. Legal. E tudo isso tem uma explicação emocional, prática. As coisas não acontecem por acaso. Esse resgate da natureza é justamente a tentativa de trazer para dentro de casa a natureza que o homem já está limitado de ter contato por causa do isolamento social, né?
Em 1929, houve um arquiteto, o Mies van der Rohe, que ele já fazia grandes panos de vidro, em 1929, Olha, Kleber. que interessante. Grandes panos de vidro, para quê? Para trazer a natureza para dentro de casa, para dentro dos espaços. Então, nós continuamos nessa busca da natureza, interagir com o nosso espaço interior. E você pode observar que as cozinhas, elas são abertas, elas se interagem com outros espaços. Os lofts nada mais é do que um grande espaço que se interage. É o instinto do homem mesmo, né? Desde que remete àquele homem que caçava, que saía para fazer aquelas coisas nos primórdios. E o homem, ele gosta de interagir com o ser humano, né? Então, as cozinhas gourmet, o que foi isso? Foi uma volta tanto da família quanto dos amigos estarem junto com quem está cozinhando. Que nem o home theater também foi uma coisa muito interessante, que foi dentro do design. Primeiro o design tirou a televisão da sala e colocou nos quartos, que era para a família não ficar só presa na televisão. O que aconteceu? O ser humano, os filhos, cada um no seu quarto, com o seu televisor, com o seu computador, acabou tendo um distanciamento. Um afastamento, realmente. Aí o que o design fez? Fez o home theater, para todo mundo se reunir para assistir filme, não é? E houve uma volta da família interagindo. É sensacional isso, fazer a leitura do comportamento humano e depois remodelar ela, né? Você falou uma palavra-chave. Por quê? Tem algumas pessoas que elas não gostam do nome tendência. Tem algumas pessoas que abobinam. Mas o que é a tendência? Ela acontece mundialmente, é o comportamento humano, é o reflexo do comportamento humano no Brasil. Em uma determinada época. Não. No mundo, aí se forma uma tendência. Sim, mas ela é sazonal, ela é de uma determinada, por isso que dizem com tendências desse verão, ela é sazonal, é um comportamento daquele período. Sim, por quê? Porque o homem vai mudando. Exatamente. Ele vai mudando. Exatamente. Vamos supor, o dourado, ele esteve muito em alta uma determinada época e ele voltou. Então, nós estamos convivendo com o dourado há quantos anos? Vai chegar uma hora que o dourado sai. Olha, só para ser mais lúcida, você lembra quando era muito usado o mogno? Há um tempo bem atrás, era usado o mogno. Hoje em dia, nós não usamos mais o mogno. Depois passou para a madeira clara, já não usamos mais a madeira clara. Depois passou para os tons amadeirados, mais terrosos. Agora está voltando para os tons terrosos mais claros. Então, existe esse período, né, sazonal. E também, além das cores, os materiais também utilizados tem uma tendência própria nessa pandemia, né? Olha só, nessa pandemia que as pessoas se interiorizaram mais dentro de seus lares, né, trabalhando no home office, o home office foi um nicho dentro do design que cresceu muito. As pessoas viram a necessidade de trabalhar dentro de casa, usarem biombos, usarem sapateira por causa da pandemia. Então, são coisas que foram acontecendo. Legal. E agora, você acredita, como você projeta o período agora? Nós ainda vivemos essa pandemia, mas para o ano que vem, quais as expectativas para a sua área? Ainda estão muito ligadas a uma vacina? Porque toda área que a gente pergunta, a gente faz projeção, o primeiro adendo depende da vacina. Vai surgir ou não vacina? Como vocês estão projetando nessa área o próximo ano 2021? Dentro da arquitetura e do design, não existe essa preocupação tão latente da vacina. Que legal. Porque nós temos projetos e nós temos que entregar. Nossos clientes estão, assim, afoitos, precisando de melhorar suas casas, principalmente por causa da pandemia. Então, aumentou muito o trabalho do arquiteto. Está tendo um boom enorme de trabalho, tanto do design quanto de arquitetura, por causa justamente da pandemia. Olha que interessante. Interessante mesmo. Bom, por falar em arte, né? No início do bloco a gente estava agradecendo, falando de toda a nossa equipe, e eu esqueci uma artista que faz parte da nossa equipe também, né? A Danúbia Vidal, que é a nossa maquiadora, ela que fez esse trabalho nosso. Eu estou mais bonito por causa dela. Não a nossa entrevistada não, porque ela já é bonita de qualquer jeito, mas eu tenho que agradecer muito a Danúbia e faço questão de fazer essa citação nesse bloco. E no terceiro e último bloco, a gente vai falar mais sobre a história dessa artista, ela vai contar mais dessa formação, que é muito complexa. A decoração envolve vários setores, várias tendências dentro da própria arte, mas ela vai contar mais sobre isso no terceiro e último bloco. Não saia daí.
nós voltamos aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Só lembrando, né, nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. Nossa convidada de hoje está aqui ao meu lado, Elisa Mundê, ela que é artista plástica e designer, especialista, né, em decoração de interiores. E esse trabalho envolve vários ramos da prática artística, né? A gente pode citar alguns aqui: arquitetura, moda, artes visuais, textura. Queria que você falasse um pouquinho dessa complexidade, dessa gama de atividades que são necessárias para a sua formação. Então, na verdade, Kleber, eu começo sendo uma artista plástica. Ah, esse é o ponto de partida, Esse né? é o ponto Legal de partida. Isso. É a referência. Porque isso é uma coisa que está dentro de mim, assim, desde quando eu me conheço por gente. É mesmo? As artes plásticas, o desenho, as cores, as texturas, o olhar, né? Então, eu passeando pela cidade, eu sou uma caçadora. Eu me sinto uma caçadora. Eu fico olhando os ângulos, o que eu posso fotografar, os reflexos dos prédios, que a maioria, né, tem vidros. Isso é assim a minha paixão durante o tempo que eu não estou trabalhando. Então, quando eu estou passeando, eu estou caçando. E eu sempre fiz a minha linha, as minhas escolhas sempre dentro das artes plásticas, sempre desenhando, esculpindo, fazendo cursos e cursos. Como eu te falei, eu tenho 5 filhos, então nunca eles me atrapalharam em nada. Que legal, eu também belo exemplo esse. Nunca, nunca. A mãe que falar que isso, que aquilo, desculpa, mas assim, dá para você ter até 10 filhos na calma, na tranquilidade, porque Deus, né? Também acredito nisso. Deus presente na vida, então assim, tudo vai com uma calma ótima. Então, Kleber, mas voltando, então eu fiz artes plásticas, depois eu fiz pós na História da Arte, que eu acho que a História da Arte é uma completamente né, área. Esse embasamento teórico, histórico, né? E eu também amo história do mobiliário, eu já dei muita aula disso, já dei muitas palestras falando sobre vários movimentos, Bauhaus, modernismo e etc., que é muito importante. Eu gosto muito de valorizar os nossos meninos e meninas do designer, né? Nossos designers internacionais. Nós temos nomes como Sérgio Matos, a Lotoff, que é o Pedro Franco, temos os irmãos Farer, temos Jader de Almeida, nós temos Zanini, nós temos nomes importantíssimos fora do país e que somam muito para o nosso design e para o exemplo das pessoas que amam e que desenham. Né? A High Design esse ano ela foi virtual, mas ela existiu. É interessante isso, né? A pandemia não cessou ninguém. Esse boom do design também houve no DW, que é uma mostra de decoração em São Paulo. Então, as lojas receberam pessoas. Tivemos trabalhos maravilhosos, como o do Tiago Santa Cruz, na Baicami, que foi um trabalho sensacional, que depois eu vou mostrar isso em fotos, que é assim, você olha, você fala, meu Deus, é surreal, isso não existe. Parece que não pode existir, mas existe. Então, voltando para mim, a arte está muito inserida na minha vida. Né? Inclusive, você nasceu no interior de São Paulo, né? Como foi essa descoberta? É dom mesmo, né? Você já tinha me dito que você acredita, eu também acredito em dom, na pessoa nascer com uma habilidade específica, com um talento para uma determinada atividade. Eu acredito muito nisso, porque assim, como explicaria o gosto de uma pessoa querer ser um piloto de avião, a outra quer ser um médico, o outro quer ser um policial, você é um jornalista, eu uma artista. Então, existem esses dons, essas inteligências. Parece que a gente nasce com um chip já. Eu já tenho um chipzinho, né? É legal e aí a gente vai desenvolvendo. No meu caso, que você falou desses vários nichos, o que acontece? Eu sempre gostei de pintura, de desenho, de fotografia, e depois eu fiz após que eu te falei, História da Arte, que foi só somando, e depois eu comecei a desenhar móveis. Então, eu criei uma peça chamada Chesvolo, que ela é o voo do pássaro e ela fica suspensa. Então, ela é só uma linha no espaço. Aí, depois, a chaise, o cello, que ela tem um espaldar mais alto, ela é mais confortável para deitar, para estudar, para ler um livro, ver um computador. E depois veio, então, a linha pet dos gatos,
de área interna e de área externa. Até recentemente, né, você já estimulada pela pandemia, por esse novo momento também, lançou peças bem próprias, adequadas a esse momento, a esse período? Sim, porque o amor aos pets é uma coisa Legal. assim muito grande no mundo, né? Está bem em evidência também, faz parte da casa, né? Faz parte da casa, faz parte da vida emocional da pessoa, um bichinho, ou um gato, um cachorro, né? Tem pessoas que também têm passarinho, tem peixes, existe esse amor, né, pelos animais. Então, eu criei essas peças, tenho um sócio que está sempre comigo, é o meu braço direito e esquerdo. Agora eu tenho a Débora Benevides, que está trabalhando comigo, uma amiga minha do Rio, uma grande fotógrafa, e nós estamos assim trabalhando em dobro, porque agora somos duas. Legal. E agora você citou alguns trabalhos, aí eu te perguntaria, tem algum que é um mais marcante, um emblemático, que tem alguma história de tantos trabalhos que você fez? Você citaria um ou alguns que são marcos divisores na sua carreira? Eu citaria as chés, porque eu sempre desenhei, mas as chés, elas foram... Chairs, cadeiras, só para a gente, né, explicar. Exatamente, é uma poltrona maior, né? Você deita nela, você se estica, né? Então, a chaise longue, aí a gente só fala chaise. Mas assim, eu acho que a chaise foi um divisor de águas, porque eu sempre desenhei, mas ela foi a minha primeira peça. E olha que bênção de Deus, porque isso é coisa de Deus. Nós fizemos Equipe Hotel, ela foi a peça mais votada por todas as pessoas. Isso foi uma grande honra. Nós fizemos High Design lançando a Uccello, ela foi a peça mais postada na internet. Tinha fila para fotografar. E agora nós fizemos o salão, né, dos novos talentos do design brasileiro. Nós tivemos as duas peças premiadas, o gato e o cachorro. E na Morar Mais também foi uma das peças mais votadas, o gato. E dos trabalhos em pintura, eu fui para fazer uma parede e acabei fazendo 5 espaços. Então, assim, foi maravilhoso. Na verdade, dão mais espaços do que 5, porque eu pintei um muro de 15 metros, pintei um container, pintei parede do restaurante, 2 banheiros, um living e tinha pintado também uma entrada. E o nosso gato está na entrada da Morar Mais. Então, assim, todo mundo que passa vê aquele gato amarelo conversando com o espaço, feito de containers, que é uma grande tendência, né, do Tiago Herrera, Estúdio Herrera. Então, assim, um grande prazer poder, Kleber, somar com o meu trabalho no trabalho do outro. Isso é muito importante, porque à medida que o seu trabalho pode somar na vida das pessoas, existe uma diferença muito incrível. E qual é a sua contribuição específica, particular? Ou seja, qual é a marca que define o seu trabalho? Eu acho que é a arte. Onde eu estou, existe arte. Ou fotografando, ou pintando paredes, como aqui, pintando quadros. Eu também desenho roupas, estampas. Já comecei a desenvolver uma linha chamada Home, que é você proporcionar ao cliente a otimização do tempo dele. Ou seja, ele encontra a cúpula, a almofada, a banqueta. Isso é muito importante para a pessoa, porque ela adquire um quadro, que nem eu faço quadros. Ela adquire um quadro, aí ela tem que ir atrás da almofada, da cúpula, do tapete. Eu praticamente proporciono isso para ela. Elementos casados que ela decora, ou um living, ou um quarto. Agora, você como historiadora, qual a influência que tem maior no seu trabalho, dentro dessas diversas escolas e tendências artísticas ao longo de todas as épocas? Como você se definiria em termos de estilo? Então, praticamente o meu estilo seria um impressionismo. Na hora de pintar, me irrita o academicismo. Porque você começa a construir uma pintura, mas eu sinto uma forte necessidade de destruir aquela coisa bonitinha. Eu ia falar, você é meio rebelde artisticamente falando, né? Assim, me irrita. Transgressora. Pois é, me irrita muito aquela coisa bonitinha. Eu acho que o artista ele tem que ir além. Quando eu tiro foto, eu edito para a foto ficar parecida com uma pintura. Eu não quero uma fotografia. Correto. Eu quero uma fotografia artística.
Então, existe uma grande diferença. E você falou sobre a história da arte, né? Eu dei mais de 30 anos aula, eu dou palestras, eu dava aula de história do mobiliário na faculdade. Então, assim, a história da arte, ela é intrínseca em mim. Que nem assim, um grande sonho que eu tinha na minha vida era ir para Paris. Por quê? Eu passei a vida estudando. E o berço, né, a referência mundial histórica vem de lá. É Paris e Itália. Itália, né? Grécia e Roma. É. Egito. Então, eu continuo com esses sonhos. Eu já fui para vários países, mas eu ainda continuo com os meus sonhos de conhecer outros. Principalmente Grécia, Roma, Espanha. Agora, na Itália você teve há pouco tempo? Fui. Eu já fui 2 vezes para o Salão de Milão. Esse ano eu ia de novo, mas não teve. Aí, para o ano que vem, parece que não vai haver por causa da pandemia, que está voltando um pouco, né? Mas, assim, Milão, quando eu vou, tem muitas pessoas que vão em grupo. Eu não gosto de visitar a feira em grupo, porque eu tenho o meu olhar. E o meu olhar, ele é acadêmico. O olhar é acadêmico. Eu gosto de ver, estande por estande, as empresas, as tendências, e ir fotografando. E depois eu gosto de postar. Quando eu volto, eu gosto de dar palestra após Milão, para falar as tendências, para falar o que aconteceu. Então, nas minhas palestras, as pessoas falam, mas eu não vi isso. Mas por quê? Porque quando você está em grupo, o grupo visita um lugar, outro, e você perde muito tempo no grupo. Eu estando sozinha, que nem esse ano, o ano passado eu fui com um amigo, arquiteto, nós saímos daqui do Brasil com todos os nossos passeios culturais. Igreja, museu e Salão de Milão. Acima de tudo, é um momento de pesquisa. Sim! A gente sai daqui para ir no Salão de Milão, para ir passear no quadrilátero da moda. Turismo, não é? E uma coisa interessante que você falou lá no começo, que quando você circula pela cidade, você começa a ser uma caçadora. Acontece, tanto faz sendo na cidade ou no Salão de Milão, são arquivos que você parece que guarda no seu banco de dados e viram referência para depois você fazer uma aplicação prática no seu trabalho. Sim, que nem eu estou com uma vontade muito grande de começar a pintar as minhas fotografias. Porque as minhas fotografias, elas saíram da fotografia e estão no mundo da arte. Então, na minha opinião, elas são tão lindas, que elas precisam ir para o mundo da pintura. O mundo visual, tátil. Legal. Bom, voou, né? Foi muito rápido, né? Foi tão descontraído, tão divertido, tão saboroso esse papo que voou. E você é uma pessoa de muito conteúdo. Muito Fiquei obrigado. muito feliz de ser entrevistada por você, porque realmente soma, né? A entrevista soma para as pessoas. Elisa, conversar com você é muito fácil, não é muito difícil para nenhum jornalista cá entre nós. Agora são alguns minutos finais, eu quero reservar esses minutos finais para você deixar seus contatos, enfim, suas redes sociais, para quem quiser te seguir, para quem quiser saber mais do seu trabalho e acompanhar. Olha, você sabe que hoje em dia o Instagram é um verdadeiro portfólio, né? Você dando o Instagram, você fala de todo o seu trabalho, que isso é maravilhoso. Então, meu Instagram é elisa.mondê. Pode olhar ali para aquela câmera, fala diretamente para as pessoas. Elisa.mondê, Elisa com S, e meu telefone é 98204-3088, que é a forma que nós temos de se comunicar, né? O WhatsApp. Com esses dois, nós comunicamos com o mundo todo, né, Kleber? É verdade. Elisa, mais uma vez, muito obrigado e espero que seja mais uma de várias que ainda estão por vir para falar muito e muito ainda sobre o seu trabalho. Obrigada, Kleber. Foi um prazer estar aqui na RIT. Legal. Obrigada, minha querida amiga Fabi, que tanto amo. Legal. Bom, e você gostou dessa entrevista? Muito, né? Não tem como não gostar. Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais, no Facebook /Programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal RIT Notícias. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal, né, RIT Notícias, e também 190 países pelo canal 1 Europa. Você que está fora, ou mesmo no Brasil, e quer entrar em contato conosco, dá uma sugestão, até fazer uma crítica, então anota aí o nosso número de WhatsApp. 55 para quem está fora do país, 11 99224-7760. Esse é o número que você pode entrar em contato. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!